11º capítulo de Mateus, segundo vídeo. Quiser acompanhar comigo sua Bíblia? Vamos lá? 11º versículo. Mateus 11 possui 30 versículos. 30 versículos, deixa eu ver. 30 versículos. Eu fiz o primeiro, né? Então vou fazer mais 2 vídeos de 10 versículos cada um. 11º versículo começa assim, ó. Deixa eu ver aqui. Onde estou? Aqui. Assim, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. O 12º fala assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Do reino dos céus, né? Ele está falando que se apoderam do reino dos céus à força. Ninguém está de coração, né? Adorando a Deus em espírito e verdade. Então estão tentando a força, né? Com o sistema religioso. Ele está falando do sistema religioso. Vamos lá, onde está aqui? O 13º. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João. O 14º. E se quereis dar crédito, é este o Elias, que havia de vir. Todos estavam esperando Elias, né? E ele está colocando João Batista como Elias, já que, né? Então, como se fosse, né, a espera que eles estão tendo, né? Referindo-se ao antecessor de Jesus, que veio preparar o caminho, né? Ok? No 15º. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É isso que ele quer dizer aqui. Que eu falei, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, entender, né? Os entendedores entenderão. Ele está falando aqui como as pessoas estavam esperando Elias, né? Achando que Elias voltaria, que era Elias, que voltaria antes de Cristo, né? Do Messias. Então, considere João Batista como se fosse Elias, falando assim que ele era o escolhido, o Messias, né? Ok? Exatamente isso. Por isso que ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O 16º. Mas a quem assemelharei esta geração? Ele faz uma pergunta, né? A quem assemelharei? A quem? O que é igual a essa, né? O que se parece a essa geração, né? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e chamam aos seus companheiros, amigos, né? 17º. E dizem a esses amigos: tocamos-vos flauta, e não dançastes. Tocamos flautas e não dançastes. Cantamos-vos lamentações, e não chorastes. Portanto, veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônios. Tem demônio, né? Fala assim, eles falavam. O 10º agora já é o 19º e penúltimo desse vídeo. Veio o Filho do Homem, ele, né? Está se referindo a ele mesmo, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão. Algumas traduções está glutão, né? Cometendo o pecado da gula. Então, glutão e comilão e beberrão. Amigo de
publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. O 20º, então, e último versículo desse vídeo. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo. Então, aqui daí no outro vídeo eu vou falar aqui o que eles diziam. Fazendo uma interpretação, né, dessa parte aqui. Eu não faço parte, vou repetir, né, aqui já falei, não faço parte de nenhum sistema religioso, desse sistema religioso, por descobrir a verdade. O Espírito Santo revela a verdade. E a gente foi ensinado a vida inteira, né? Décadas ensinado de uma forma, e de repente o Espírito Santo, de tanto você pedir, achar estranho algumas coisas e pedir ao Espírito Santo que revele, ele envia outros que já despertaram, ele te mostra vídeo, ele te mostra na palavra, na leitura, né? E você acaba analisando, né? Se não for cegado pelo, como Jesus fala mesmo, né? Serão cegados do entendimento, porque Deus quer assim, né? Eles não entendem. Tem olhos, mas não enxergam, tem ouvidos, mas não ouvem, né? Tem boca, mas não falam. Então, essas pessoas que não entendem é porque ainda não foram convencidas. A partir do momento em que todos os filhos de Deus, todos, forem convencidos, você já imaginou? É o mesmo que, eu vou fazer uma comparação aqui de uma cidade, né? Ela está sendo dirigida por um prefeito, e esse prefeito tem ali as suas corrupções, que há bastante no país, né? No Brasil, por exemplo, e ninguém sabe, todos têm ele como uma pessoa honesta e tal. E de repente, o povo descobre a verdade, né? E faz uma revolução. É isso que acontecerá quando todos os filhos de Deus conhecerem a verdade. Deus fará todos conhecerem, todos os filhos de Deus que conhecerem a verdade. Quando isso acontecer no planeta, então acontecerá, né, a volta de Jesus. E isso, a forma que vai ser, eu não sei. Ninguém sabe, né? Mas como disse Paulo, né, por enquanto a gente vê em faces, né? A gente vê em parte, aliás. Mas na hora a gente verá face a face. Daí ficará mais fácil compreender. Mas o que temos que fazer é ler o que temos, né? Que já é pouco. Eu não sabia, mas a gente não tem o livro de Enoque, que existe, a gente fica sabendo agora, depois de décadas. Tem os evangelhos, né? Inclusive de Jesus, de Judas Iscariote, de Maria Madalena, eles consideram apócrifos, né? Daí falam isso como se, né, para o povo não ter interesse em saber. Mas é muito interessante saber. Você vai extrair dali o que é bom, né? E de toda a Bíblia você vai extrair o que é bom, e o que não é você vai descartar. O que não interessa a você vai descartar. Mas você precisa saber. A gente precisa saber. De tudo, né? A gente precisa saber da verdade toda, não meia verdade. Então, quando isso acontecer, acontecerá o que Jesus falou, né? A vinda dele. Eu não sei se é simbólica essa vinda, não faço ideia, né? Há pessoas que afirmam que sim, há pessoas que têm isso como uma metáfora, como, né? Ele usava muito disso, né? Ele usava muita parábola. Então, a gente não conhece face a face, mas como disse Paulo, eu acabei de falar, né? Conhecemos em partes, mas então veremos face a face. Coríntios 13. Mas o que a gente sabe, que, né, Paulo fala, que o amor perdurará. A única coisa que perdurará é o amor. Então a gente fica tranquilo, sabendo que o bem vencerá, né? Ok? Então eu aqui faço um papel de levar a palavra como uma interpretação, né? Interpretação de como eu vejo, né? Se você tem uma visão diferente, né? Aí eu não mando na sua mente, né? Então cada um tem uma maneira de interpretar, desde que seja correta, né? Ok?
Então logo eu volto com mais 10 versículos de Mateus 11, que seria do 21º ao 30º, que seria o último vídeo então de Mateus 11, ok? Fique com essa palavra, Deus abençoe e fique com Deus.